Fala, gente, tudo certo? Novo caderno Enem, trazendo um pouco desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, vamos tentar entender juntos o que está ocorrendo, né? Então, há anos, as duas nações, Rússia e Ucrânia, que no passado faziam parte da União Soviética, elas disputam porções de territórios próximos à fronteira. Então, a Ucrânia frequentemente acusa a Rússia de atentar contra a sua soberania. Então, aqui, no mapa do conflito, é possível ver a região de fronteira entre os dois países cercados pelo exército russo, né, atualmente, e em destaque regiões separatistas, onde conflitos podem ocorrer, como em Lugansk e Donetsk, atualmente, e já ocorreram, como na Crimeia, que hoje tem exército russo e tem influência da Rússia. Então, a gente vê que há anos ocorre esse conflito e a Rússia já tem, né, invadido regiões. Estou deixando todos os textos na apresentação para que vocês podem fazer a leitura com calma, né? Então, o que é a OTAN, que também está envolvido nesse conflito? Então, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Surgiu em 49, num contexto da Guerra Fria. Guerra Fria, que era aquele conflito ideológico entre comunismo e capitalismo, representados, né, principalmente por Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, sendo a Rússia, dentro da União Soviética, a principal força. Então, a finalidade da OTAN era lutar contra a expansão do comunismo e retaliar qualquer ataque soviético, né? Então, a OTAN era formada também pela União Europeia, pelos Estados Unidos, por todos os países do eixo capitalista, né? Com o fim da Guerra Fria, marcada pela queda do Muro de Berlim em 89 e pela extinção da União Soviética em 91, a OTAN perde o sentido de existir prévio, mas se reformula e permanece como instituição. Então, a OTAN foi criada para combater o comunismo, né, para auxiliar em uma possível guerra. O comunismo acabou, né, a ideia de comunismo acabou com a União Soviética, vamos dizer assim. Então, a OTAN não tinha sentido em continuar existindo, mas continuou, se reformulou e começou a pegar nações que pertenciam à União Soviética, né? Como a gente pode ver aqui em laranja. E, visivelmente, quem ficou incomodado com isso? A Rússia. Porque vários países que fazem fronteira com a Rússia começaram a se aliar a adversários históricos. Então, a Rússia sempre foi contra, né, essa adesão desses países à OTAN, mas mantinha aí um diálogo sadio com os Estados Unidos, com os países europeus. No momento em que o presidente russo Putin, né, assume, ele começa a agir, né, de fato contra essa influência da OTAN, dos países europeus e dos Estados Unidos na região, né? É um presidente bem nacionalista, que tem muitas decisões que causam polêmica, né? Com certeza vocês já ouviram falar nele. E a Ucrânia? A Ucrânia está no meio desse conflito todo aí, né? Historicamente ligada à Rússia, mas que tem regiões, né, de preferência, que tem uma predisposição à ideologia europeia dos Estados Unidos. Então a gente vê essa parte em branco, né, que pende mais para o lado da União Europeia, dos Estados Unidos, e a parte em vermelho com maior influência russa. Da Rússia, né? Maior influência russa.
Então vamos ler aqui o texto. Do lado russo, existem duas preocupações centrais que perduram desde a queda da União Soviética. É a questão geopolítica e a econômica. Então, por que a Rússia está tão preocupada? Então, a questão geopolítica, a gente já deu uma observada, né? Porque a Rússia ali, ela ficou cercada, né, por países de aliança com a OTAN. Então, historicamente, países que estão na fronteira da Rússia sempre serviram como uma contenção a uma invasão terrestre. Então, isso muda, né, com o tempo, porque com a globalização e com as tecnologias, a questão de guerra e de conflitos, no tocante a fronteiras, elas perdem a importância, né, em razão dos drones, dos mísseis de longo alcance, mas de certa forma não deixam, né, de ter uma relevância, mas não tem a mesma relevância que antes. Então, e o outro ponto que vale destacar, né, que com as divisões demográficas da Ucrânia, elas influenciam tensões na Rússia. Então, a gente, como já disse, no oeste tem a maioria da população com ascendência ucraniana, a parte em branco, que falam a língua, né, da Ucrânia e apoiam uma aproximação com a União Europeia, com os Estados Unidos. Já o leste, maior parte de habitantes de origem russa falam o russo, né, como primeira língua, defende a manutenção dos laços com Moscou, né, capital da Rússia. Então, já do ponto de vista econômico, o interesse russo e do mundo na região se dá principalmente pelo fato da Ucrânia, que é uma ex-república soviética, ser o local onde passam gasodutos que levam gás natural russo para a Europa. Então sempre tem um motivo econômico, né? Aqui é a imagem do presidente russo, né, Vladimir Putin, em uma videoconferência com Biden, presidente dos Estados Unidos e principal representante, né, da OTAN. Então, o que a OTAN alega? Ela justifica que a Ucrânia ainda tem armas de potencial perigoso que podem cair nas mãos de terroristas. Já nas análises políticas e críticas mais profundas sobre a OTAN, defende-se que existe um propósito de conter a Rússia e entrar nesse jogo de influência política, doméstica e econômica também, né? Que sempre tem a razão econômica. Então, a narrativa russa, para justificar o investimento em grupos separatistas russos na Ucrânia, é fundamentada em tentar proteger o povo russo, né? Mas o que a Rússia entende como defesa do seu povo, a OTAN, né, a Europa, os Estados Unidos entendem como violação da soberania, da legitimidade ucraniana. Então aí os dois pontos da questão. Novamente o mapa do conflito, né? Então a Ucrânia se contrapõe à narrativa da Rússia, também argumentando que se trata de uma ação induzida, uma política intencional de armar pessoas que se identificam com a nacionalidade russa, como aconteceu na Crimeia. Então, a Ucrânia diz que a Rússia sempre está colocando seu exército em seu território, influenciando a população a negarem a soberania do país e assumirem a nacionalidade e a influência russa, né? A influência russa, como aconteceu na Crimeia, em 2014, que tem exército russo e que tem comando russo atualmente. Então vamos lembrar o que aconteceu na Crimeia. Em 2014, uma crise na Ucrânia colocou Estados Unidos e Rússia em lados opostos, parecido como atualmente. Então a decisão do então presidente ucraniano de rejeitar um acordo comercial com a União Europeia em favor de um acerto com a Rússia desencadeou violentos protestos da população. Então, assim, o presidente era aliado da Rússia. Então, ele negou acordos com a União Europeia que, inclusive, beneficiariam os Estados Unidos. Então, a população se voltou contra o presidente. Né? Teve várias manifestações populares, inclusive apoiadas, né, por Estados Unidos e União Europeia. Então, a Rússia também fez valer a sua influência na região. Apesar do presidente ter sido deposto, a Rússia tomou a Ucrânia e até hoje permanece na Crimeia, com exército e com influência.
E agora algo semelhante ocorre nessas regiões, né, de Donetsk e Luhansk, né? Então a gente vê aqui o mapa de como está a situação, né? A Rússia com todo o seu exército no entorno da fronteira da Ucrânia e já começou a invadir essas regiões separatistas em vermelho. Ontem o Putin assinou os decretos, né, reconhecendo as duas regiões separatistas como repúblicas populares. Então, o que isso significa? Que as forças armadas russas podem assumir a manutenção da paz nesses locais. Então, podem entrar e manter a paz lá. Então, aqui na região do entorno, a gente vê vários países em cinza, né, que são representantes da OTAN. E Estados Unidos e União Europeia estão atentos a essa nova ação da Rússia e vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessa história. Com a Crimeia, a Rússia, né, fez valer a sua força e a OTAN teve uma postura mais pacífica. Vamos agora aguardar o que vai ocorrer com essas novas adesões russas, né? Então é isso. Vamos esperar os próximos capítulos da história. Não esqueçam de baixar grátis o novo Caderno Enem de Geografia. Está disponível no site, né? novocadernoenem.com.br, Instagram, Novo Caderno Enem, e no YouTube também, Novo Caderno Enem. E a gente sempre deixa os links disponíveis. Tranquilo? Valeu, galera. Até mais.